Eu quero convidá-los nesse instante, meus amados irmãos, para um texto da nossa mensagem desta noite, que vai já ser colocado ali para nós também, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. O tema da nossa mensagem é uma vida que agrada a Deus. Estamos estudando esse que é o maior capítulo sobre a fé na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 11. Nosso desejo, é estudá-lo todo. Se Deus nos der essa oportunidade, o faremos. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Peço a você que acompanhe, por favor, em sua Bíblia. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que Deus abençoe a sua palavra bendita para a nossa edificação nesse instante, em nome de Jesus. Queridos, há muita gente que não crê que existe vida eterna. Há muita gente que acha que morreu, acabou. Até há aqueles também que até creem na existência de vida após a morte, mas vive como se a vida aqui fosse a única que existisse e a única que importa. Mas há também aqueles que creem na vida após a morte, na vida eterna, aquilo que a Bíblia Sagrada chama de vida eterna. E essa fé muda totalmente a maneira da pessoa viver e de encarar a própria vida. É o caso do personagem bíblico que nós veremos nessa noite, chamado Enoque. O texto bíblico que lemos diz que Enoque foi levado para a presença de Deus sem passar pela morte. Sem passar pela morte. Nós temos apenas dois personagens bíblicos que desfrutaram desta grande bênção: Enoque e o profeta Elias. São os únicos na Bíblia que são apresentados como pessoas que foram levadas para a presença de Deus sem ter que enfrentar a morte. E a razão de Deus ter levado Enoque, diz a Bíblia Sagrada, foi a fé de Enoque em Deus, que gerou um testemunho de vida nesse tal de Enoque, que agradou muito ao Senhor. E diante desse testemunho que nós temos relatado aqui nas Sagradas Escrituras, nós precisamos refletir então sobre algumas questões importantes. Eu vou colocar 4 questões para nós refletirmos aqui nessa noite. 3 relacionadas diretamente à pessoa de Enoque e a quarta as implicações dessa questão que a Bíblia Sagrada trata e traz para nós nessa noite. Então nós vamos ver quem foi Enoque, como viviam as pessoas nos dias de Enoque, o que Deus viu em Enoque que o agradou tanto a ponto de tomá-lo para si, e por fim então as implicações dessas verdades para nós aqui. Primeiramente então nós vamos ver a história desse homem Enoque. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre ela. A história dele se encontra lá em Gênesis, no capítulo de número 5. Enoque vai dizer ali, se você for ver, ele foi o 7º
na linhagem de Adão. Depois de Adão, então, ele foi o 7º homem mais importante na linhagem de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, e assim foi até chegar a este homem chamado Adão. Ele nasceu num tempo em que os homens viviam muito. E de certa maneira até que ele viveu pouco. Ele só viveu 365 anos, né? 365 anos. Ele viveu pouco, era um meninão quando ele foi para o céu. Meninão. Só para os irmãos terem a ideia, ele é pai daquele que, segundo o registro das Escrituras, é o personagem que viveu mais tempo aqui na Terra. Você já sabe quem é. Tem gente que fala Matusalém. Não é Matusalém, é Metusalém, tá bom? Então, esse homem chamado Metusalém era filho de Enoque. Ele viveu 969 anos. 969 anos. Nós sabemos que depois, com o dilúvio, só para dar uma palhinha aqui, né? Com o dilúvio, que vem logo na sequência, a idade do homem foi baixada. Deus baixou para 120 anos. Olha só, o que mais viveu foi 969. De lá baixou para 120 anos. E depois, segundo Moisés, lá no Salmo 90, baixou um pouco mais ainda, de 70 a 80. Né? Tem gente que passa disso, graças a Deus. Graças a Deus. Tem gente que passa disso e tem muita gente já tomando vacina, né? Porque foi aí os primeiros grupos, depois dos médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, foi o pessoal acima de 90, aí já começou de 85 para cima, e louvado seja Deus pela vida destes amados irmãos que vivem tanto tempo assim. Que Deus nos conceda esta graça de viver e com saúde também, para a glória e para a honra do Senhor. O que se destaca na história desse homem chamado Enoque é que ele quebra um ciclo. Um ciclo. Até a vida dele havia um ciclo onde as pessoas eram apresentadas desta maneira na Bíblia, como tendo nascido, fulano nasceu. Depois que fulano nasceu, ele viveu tantos anos, gerou o primeiro filho. Depois que gerou o primeiro filho, ele viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Era assim, as gerações que viveram antes dele. Mas ele quebra esse ciclo de nascimento, vida e morte. Ou seja, nós vamos perceber nele que o início da vida dele foi igual a de todo mundo. Ele nasceu e viveu tantos anos e gerou um filho também. Até aí tudo é normal, parece que é normal. Mas a gente percebe que algo que aconteceu durante a vida desse homem, que o destaca entre os seus contemporâneos. E não só o que aconteceu durante a vida dele, mas o final da vida dele, esse final apoteótico da vida dele, de não ver a morte, de ir para a glória com Deus sem ver a morte, foi em decorrência desse período que ele viveu, ainda que pareça um período curto diante dos outros. Bom, nós vimos um pouquinho aí sobre Enoque, você já sabe alguma coisa, né, sobre ele. Pouca coisa, mas sabe, porque não tem muita coisa mesmo sobre ele na Bíblia. Mas o que tem nos serve para tirar muitas informações importantes para nós. A segunda questão importante é o tempo em que Enoque viveu. O tempo em que ele viveu. Bom, Enoque, ele foi pai de Metusalém, que é um personagem bastante conhecido. Mas há um outro personagem que é muito mais conhecido, descendente de Enoque, que foi seu bisneto, chamado Noé. Esse todo mundo já ouviu falar sobre ele, o construtor da arca, a arca de Noé, né? Então,
ele foi bisavô de Noé. Enoque foi bisavô. E quando nós olhamos para esse período, é um período que está descrito lá em Gênesis, no capítulo 6. No capítulo 5, tem a breve história de Enoque. E no capítulo 6, vai falar sobre o mundo em que vivia Enoque. Nós percebemos, e vamos ver a descrição disso, que a humanidade não estava interessada em agradar a Deus. Não havia interesse nos homens em agradar a Deus. As decisões que a humanidade tomava visava somente agradar-se a si mesma. E com isso, a maldade do coração humano foi crescendo e trazendo grande tristeza ao coração de Deus. Está escrito aí na palavra do Senhor. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Você sabe que alguém só fica triste porque ama muito, né? Quando a gente não ama, a gente fica com raiva se alguém faz alguma coisa. Mas quando a gente ama, a gente fica triste. É lógico que você pode até, a pessoa que você ama muito, ela pode despertar ira em você, pode. Mas em geral, desperta muito mais tristeza. Porque Deus ficou tão triste em relação a ver o que estava acontecendo com o ser humano? Porque Ele nos amava. Ele nos criou com todo amor. E aquela, basicamente, era a primeira geração, apesar de Enoque ser da 7ª geração, mas os homens eles estavam vivendo ainda basicamente juntos, exatamente porque eles viviam muito tempo. A primeira geração foi contemporânea da 2ª e da 3ª e da 4ª, porque eles viviam muito tempo, não é como é hoje. Nós vivemos, por exemplo, em geral, e nós convivemos com os nossos filhos e com os nossos netos. Alguns têm a bênção de conviver com os bisnetos, com 3ª ou 4ª geração, mas naquela época, isso foi muito mais longe, e eles viveram com outras gerações, então foram contemporâneos, todos eles. Então toda aquela geração que nasceu depois de Adão, até chegar na geração ali de Noé, era uma geração que vivia longe de Deus e que estava entristecendo profundamente o coração do Senhor. Agora, o que Deus viu em Enoque, então, diante de uma geração assim? O que Deus viu em Enoque que o agradou a ponto de tomá-lo para si? Se Deus olhava para a humanidade e a humanidade só trazia tristeza ao coração de Deus. E agora eu quero que você pare e pense um pouco nisso. Havia muita gente na terra naqueles dias. Deus olhou para toda aquela gente, mas ele conseguia ver pessoas em particular. Apesar de toda aquela multidão de gente vivendo de maneira desagradável a Deus, ele olhou para um homem chamado Enoque. E ele não colocou Enoque na mesma condição de todos, como, eu não vi, foi junto. Não, Deus olha, Deus vê cada ser humano. Ele se importa com cada um de nós. Há situações que Deus trata de maneira geral, mas principalmente no que concerne a salvação do homem, Deus trata de maneira particular. Então é importante que você e eu, pensando nessa realidade, nós pensemos o seguinte: como é a humanidade, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias?
Não pense que Deus está olhando só no atacado. Deus está vendo a vida de cada um de nós e Ele se importa com a vida de cada um de nós e Ele sabe, como disse o salmista, que Deus distingue para si o piedoso. Deus distingue para si o piedoso, aquele que realmente o leva a sério, aquele que o ama e ele não se esquece. E ele separa essa pessoa do todo. Então, no meio de toda essa gente que causava tristeza ao coração de Deus, surge esse homem, Enoque, cujo testemunho dele se destaca como alguém que viveu de modo agradável a Deus. Olha o que o texto diz, lá de Gênesis. Enoque andou com Deus. E depois diz no 24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Glórias a Deus por isso. O nome Enoque significa dedicado. Não é à toa, né? Seu pai já deu esse nome especial para esse rapaz. Esse meu filho será dedicado ao Senhor. E de fato ele foi. De fato ele foi muito dedicado. Ele andou com Deus. Em geral, essa expressão andar com Deus traz a ideia de intimidade. De ter intimidade. Mas as pessoas às vezes falam de intimidade que parece uma coisa assim muito, como será isso? Né? Uma coisa assim tão, isso daí é para poucos, para poucas pessoas. Não, eu sou uma pessoa assim muito prática, eu não consigo passar horas em oração todos os dias. E aí a gente às vezes desiste. Às vezes a gente desiste, porque fala, não, tem gente que vem e fala para mim, olha, eu oro 3 horas por dia. Eu vou falar para os irmãos, eu não oro 3 horas por dia. Não oro. Não vou mentir aos irmãos, não, porque tem gente que mente. Tem gente que não ora e fala que ora. Tem gente que fala que tem uma vida com Deus, que você fala assim, meu Deus, eu sou um pigmeu perto dessa pessoa. Eu sou um anãozinho perto desse gigante da fé. E você se sente, você vai encolhendo, você fala, eu nunca vou conseguir chegar ao que esse aí chegou. E desiste. Simplesmente desiste. Eu quero que você pense o seguinte. Volto a dizer, só 2 pessoas na Bíblia viveram e não passaram pela morte. Só 2. Só 2. O registro de pessoas que andaram com Deus na Bíblia, nós não temos muitos registros assim. E mesmo os registros que temos na Bíblia, em Gênesis nós temos vários deles, falam também das fraquezas dessas pessoas que andaram com Deus. Elas não eram perfeitas. Não pense que elas não tinham erros, que elas não lutavam, como se Enoque não tivesse pecado. Não, meus amados irmãos, de jeito nenhum. Agora, o que a Bíblia Sagrada, quando ela fala, porque quando a Bíblia fala conosco, ela não deixa dúvidas. Porque esse negócio, às vezes, que as pessoas falam muito hoje, você precisa, e ainda dá aquele toque, né, bem espiritual, você precisa, meu irmão, ter intimidade com Deus. Fala, e parece que sai de lá de dentro, você fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir isso. Desculpa de brincar assim, mas parece isso daí. É uma coisa assim, que parece, né, que tem quase uma luz na cabeça da pessoa, né? Parece isso daí. Mas isso daí é uma coisa muito abstrata. A Bíblia, meus irmãos, não trata de coisas abstratas. Ela não trata de superficialidades, de estereótipos. A Bíblia não trata disso. A Bíblia, quando fala de vida com Deus, fala de coisas práticas, de coisas que qualquer pessoa pode olhar para a Bíblia e falar, isso daqui, né? Isso daqui eu entendi.
É isso daqui que Deus quer que eu faça. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu irei buscar fazer aquilo que Deus está pedindo de mim. Porque Deus não nos pede absolutamente nada que Ele mesmo não nos capacite pelo poder do seu Espírito a praticar e a fazer. Deus jamais fará isso conosco. Então, quando nós pensamos nessa questão, nós vamos, por exemplo, pensar no no bisneto, aliás, de Enoque, que era Noé. E você vai ver que Noé também, o bisneto de Enoque, andou com Deus. Olha ali o texto. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você pode ter certeza que ele aprendeu com o bisavô. Ele olhou para o bisavô e aprendeu com o bisavô como era um homem andar com Deus. E o bisavô influenciou o bisneto a andar com Deus. Ele tinha exemplo. E a bênção da vida do avô, do bisavô, passou para o seu bisneto. Passou para o seu bisneto. Porque a gente vai aprender na Bíblia que andar com Deus, as consequências do andar com Deus, produz efeitos, frutos nas gerações que vêm depois. Quando nós olhamos para Metusalém, ele é o homem mais velho que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz, honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Metusalém, com toda certeza, foi um filho que honrou o seu pai. Um filho que foi abençoado pela fé do seu pai e que imitou a fé do seu pai. E agora o bisneto de Enoque, neto de Metusalém, chamado Noé, aprendeu também a andar com Deus, olhando para o seu avô, para o seu bisavô. E aí a gente se lembra de Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que ele se lembrava de Timóteo, ele fala que você tem a sua fé sincera, a mesma fé que habitava na sua avó e na sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Então, como é importante que nós, pais, entendamos essa realidade da fé e procuremos andar com Deus, porque isso pode influenciar positivamente e gerar frutos na vida dos nossos filhos. Mas observe que importante, eu grifei ali o texto para que os irmãos possam olhar melhor. Noé era homem justo e íntegro. Você vê aí duas características do que significa andar com Deus. Ser justo e ser íntegro são características de quem anda com Deus. A pessoa que anda com Deus é uma pessoa justa, a pessoa que anda com Deus é uma pessoa íntegra. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sempre seguindo alguém. Ou nós estamos seguindo bons exemplos, ou nós estamos seguindo maus exemplos. Mas não tem jeito de dizer, eu não sigo ninguém, segue. Ou você segue a Deus e a Cristo, ou você segue o curso deste mundo, é o que diz a palavra do Senhor. Porque eu já disse aqui, aquilo que Jesus falou para todos nós, que existem apenas dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Então, ou nós estamos seguindo quem está seguindo no caminho largo, ou nós estamos seguindo quem está andando pelo caminho estreito. Mas nós sempre estamos seguindo alguém. É impossível você viver essa vida sem que você siga alguém. É por isso que nós costumamos dizer assim, você puxou para sua mãe. Não é assim? Você puxou para o seu pai. O que a gente quer dizer com isso daí? Que você se parece na sua maneira de proceder, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Você me lembra muito o jeito do seu pai ou o jeito da sua mãe. Exatamente porque a gente é influenciado pelos outros.
Nós recebemos influência muito mais do que nós possamos imaginar. Daí a Bíblia Sagrada dizer, lá na carta de João, amados, não imiteis o que é mal, imitem o que é bom. Porque nós sempre estaremos seguindo alguém. Quando nós somos crianças, aqueles que gostam de jogar futebol, querem imitar o jogador da moda. Aqueles que jogam aí videogame querem, né, eu não sei como que chama, hoje tem tanta influencer, né, youtuber, né, essas coisas todas que a meninada fala, mas eles acham e querem ser igual. Quando acontece alguma coisa com essa pessoa, eles estão lá falando e vendo e tudo, estão ali acompanhando. E essas pessoas influenciam o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir. É impressionante. Então, nós vemos que andar com Deus, queridos, é andar em integridade. Integridade é uma exigência de Deus para quem quer andar com Ele. E andar é seguir alguém de forma consequente e consciente. A integridade é uma virtude do próprio Deus, que Deus quer que nós imitemos essa integridade. Para ser íntegro, é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus. E neste sentido, de nada adianta eu conhecer a vontade de Deus e não obedecer aquilo que Deus ordena eu fazer. Não adianta. Porque não basta você conhecer a vontade de Deus para dizer, eu sou íntegro. Não. Você tem que obedecer aquilo que Deus ordena. Mas nós temos outros textos bíblicos no Velho Testamento que falam sobre o que significa andar com Deus. Por exemplo, lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, esse texto muito famoso da palavra de Deus em relação à sua vontade para todo o seu povo. Está escrito aí, Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha que coisa importante nós temos aí, mais uma característica de quem anda com Deus. A pessoa que anda com Deus, eu posso apontar as três, né? É uma pessoa justa, misericordiosa e humilde. Nós já temos a questão da integridade. A integridade está separada aí, justiça e ser justo, né? Então nós podemos juntar as duas, nós podemos formar 4 questões aí, ou 3 questões importantes. Ser justo, misericordioso e humilde. São 3 características de quem anda com Deus. Se alguém chega todo orgulhoso, todo vaidoso, todo envaidecido, falando que eu sou o cara, eu ando com Deus, eu oro lá no monte, eu faço isso, você pode ter certeza, esse não anda com Deus. É só blá, 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 blá. É só estereótipo. Porque quem anda com Deus não fica falando que anda. Lembra o que Jesus diz? Se você der esmola, que a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda. Quando você vai orar, não ora, não fica de pé mostrando para todo mundo, não. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, entra no teu quarto e ora. Se você vai jejuar, não fica ali com aquela cara de piedade, toda, irmãos, eu estou jejuando, estou fazendo o jejum de Daniel, né? E conta para todo mundo. Não, não, não. Se você vai jejuar, Jesus Cristo diz, lava o seu rosto, penteie o seu cabelo, quem tem, penteie o cabelo e não parece que está jejuando e não conta para ninguém. Por quê? Porque estas são disciplinas estabelecidas, disciplinas bíblicas para o nosso relacionamento com Deus. Não é para impressionar pessoas, é em relação a Deus. E Jesus vai dizer, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a vida piedosa,
A vida que agrada a Deus é uma vida desenvolvida no seu interior, que é mostrada através da sua prática de vida em relação ao seu próximo e também a Deus. Sempre vai ser assim. Nós temos ainda Malaquias 2:6, que fala sobre Levi. A verdadeira instrução esteve na sua boca, falando do sacerdote Levi. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Você percebeu que a questão da justiça é fundamental para quem anda com Deus? Nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Agora olha aí. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. São características de quem anda com Deus. Características. Andar com Deus, meus irmãos, é falar conforme a lei do Senhor. É repetir palavras verdadeiras ensinadas por Deus. É preservar os lábios puros de qualquer iniquidade. Daí o apóstolo Paulo dizer: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que vocês saibam que devem responder aos outros. Falem a verdade e falem em amor. Tem um jeito de falar, um jeito que é para edificar as pessoas que estão ouvindo, não é para destruir a vida de ninguém. Por isso, estas questões são fundamentais e importantes para quem anda com Deus. Olha aí, ó. Justo, íntegro, misericordioso, humilde, pacífico, reto, que fala a verdade e afasta do mal aqueles que vivem no pecado. Olha que importante isso, queridos e amados irmãos. Não é uma pessoa que influencia para o mal, mas influencia para o bem, para a mudança na vida dos outros. É uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas. É uma bênção estar na presença de alguém assim. Alguém assim edifica a vida de outras pessoas. Então, você não vai estar diante de uma pessoa que anda com Deus e vai ouvir essa pessoa só reclamando da vida, murmurando, se queixando e coisas dessa natureza. Não vai. Porque essa pessoa é uma pessoa que tem uma palavra sempre edificante, mesmo que ela não esteja bem. Porque ela nunca vai ser o centro. Ela sempre vai ter algo para dizer aos outros. Você já viu aquela pessoa que quando você liga para ela, ela está doente? E você liga para consolá-la, ela consola você. E você fala: meu Deus, ele que está doente, parece que era eu que o doente, porque eu saí de lá melhor do que eu cheguei. Agora você já viu aquele outro que você vai contar que você está com gripe? Ele fala: nossa, você não imagina, o meu é tuberculose. Sempre ele está pior do que o outro, vai lá, está no bico do corvo. Mas ele está lá no fundo do poço. Já chegou lá. Então não. A pessoa que anda com Deus, ela sempre pensa: como eu posso abençoar aquela vida? Como eu posso ser bênção na vida daquela pessoa? Então nós podemos com toda certeza, já que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e que Deus o tomou para si, nós podemos com toda certeza afirmar que foi assim a vida deste servo de Deus chamado Enoque. Meus irmãos, ele amava tanto a Deus que o seu coração se ligou ao coração de Deus. E Deus se tornou o maior prazer, estar com Deus. Fazer a vontade de Deus, fazer Deus feliz, era o principal alvo do coração desse homem. Ele conhecia uma vontade de Deus e ele pensava: como é que eu posso colocar isso em prática? Como eu posso agradar a Deus? É importante considerar aquilo que eu já coloquei aqui, que Enoque também era um pecador.
ele é descendente de Adão. Adão é o representante, é o cabeça de uma raça. E todos nós herdamos o pecado de Adão, porque Enoque não foi salvo porque ele era bom. Não foi salvo porque ele era uma pessoa especial. Porque quando vemos alguém assim, nós queremos colocar essa pessoa num pedestal. E lembre-se disso, essa pessoa, ela não quer estar num pedestal. Porque a vida dela existe para glorificar a Deus. Esse é o objetivo dela viver, é para a glória de Deus. Que quando olharem para ela, ela estará apontando para Jesus. É isso que Enoque está fazendo. Ele é uma testemunha de Jesus. E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Foi isso que estas pessoas fizeram. Elas lutaram com pecados, com desejos errados, com sentimentos errados. Mas elas sempre se voltavam para Deus e criam no amor de Deus, criam que Deus tinha o melhor para a vida delas. Há 3 coisas que motivaram Enoque a odiar o pecado e a viver em santidade, irmãos. A primeira delas, com toda certeza, era o amor a Deus. E esse amor que Enoque tinha por Deus o levou a se dedicar a Deus. A segunda coisa era o temor de Deus. E o temor de Deus levou Enoque a se afastar do mal. Preste atenção nisso. Porque quando nós tememos realmente o Senhor, nós nos afastamos do mal. Essa é a prova de que nós tememos a Deus. Não é dizer, eu temo a Deus. Mas se eu temo a Deus e vivo no pecado, eu não estou demonstrando temor a Deus. Dá para entender como que a vida cristã, ela é palpável, dá para praticar? Então, quando eu temo a Deus, eu me afasto do mal. E terceira coisa, o seu desejo, sua sede de viver para Deus. De viver para sempre com Deus. Era isso que ele almejava na sua vida. Então, nós podemos entender dessa maneira. Que Enoque amava, ele aprendeu a amar o que Deus amava. E ele aprendeu a odiar o que Deus odiava. E o que Deus odeia? Deus odeia o pecado. É isso que Deus odeia. O pecado em todas as suas manifestações, Deus odeia. E Enoque também aprendeu a odiar. Agora, quais são as implicações dessas verdades para a nossa vida em nossos dias? Primeira questão importante, irmãos, Jesus disse que antes dele voltar, antes da sua volta, o mundo vai estar vivendo como nos dias de Noé. A humanidade vai estar vivendo como nos dias de Noé, que foi os dias de Enoque. Olha o que Jesus Cristo disse. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então não nos esqueçamos que Enoque ele viveu nos dias de Noé. E os dias de Noé eram caracterizados pelo quê? Por uma humanidade vivendo para o seu próprio prazer, pelo aumento da iniquidade entre os seres humanos, o que gerava profunda tristeza no coração de Deus. Quando você olha para o nosso mundo hoje, como ele está, você pode dizer que esse é um mundo que está vivendo, que tem o seu grande prazer em Deus? Você pode dizer isso? Você pode dizer que, não, olha, graças a Deus a criminalidade está diminuindo, graças a Deus o tráfico de drogas quase nem existe mais. Graças a Deus as pessoas hoje quase não mentem mais. Quase não existe violência doméstica. Quando nós olhamos para as estatísticas, nós percebemos que sempre há um aumento
daquilo que entristece o coração de Deus. E cada dia as leis que estão sendo feitas são leis para provar cada vez mais a vida de prazer no pecado que as pessoas querem viver. Então perceba que os nossos dias são dias muito semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Enoque. Mas para aquele que deseja andar com Deus como Enoque andou com Deus, será necessário tomar uma atitude, uma decisão. A decisão de não importa o que esteja acontecendo no mundo, eu decido amar a Deus acima de todas as coisas. Eu decido amar a Deus acima de todas as coisas. Enoque andou com Deus quando ninguém mais queria andar com Deus. Ele insistiu nisso. E ele disse: não importa o que as pessoas pensem de mim, não importa o caminho que as pessoas estão tomando, não importa se as pessoas estão roubando para se enriquecer, não importa se elas estão mentindo para se sair bem, não importa o que elas estão fazendo. Eu creio em Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, eu conheço a Deus. E eu quero estar para sempre com Deus. Eu não quero ser como estas pessoas. Ele não estava julgando as pessoas, preste bastante atenção. Ele estava fazendo uma escolha. Ele não estava apontando o dedo para as pessoas. Ele estava simplesmente dizendo: eu sei que eu sou como todas essas pessoas. Mas, Senhor, me ajuda a viver como um filho teu. Eu não quero viver assim. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu não quero viver no pecado. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Eu quero que os meus filhos aprendam a andar com o Senhor. Eu quero que os meus netos aprendam a andar com o Senhor. Eu quero influenciar a minha família para que a minha família se torne uma bênção. E que todos aqueles que eu amo possam estar comigo um dia. Porque eu quero também estar com o Senhor. E eu quero que eles também tenham esse desejo. Então, seu único propósito era agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai alertar o jovem pastor Timóteo sobre como serão as pessoas nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. E ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3:4, serão mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, é exatamente esse o tempo para o qual Deus está nos chamando a viver com Ele, a viver para a glória dEle, para agradá-lo, a viver pela fé. É nesse tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse o seguinte: para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Que as pessoas possam olhar para você como filho de Deus e elas verem que realmente você é uma pessoa diferente. E de alguma maneira você fazer com que aquelas pessoas elas parem e pensem. Porque você é diferente, você trata as pessoas diferente. Você ama as pessoas, você respeita as pessoas, você é justo, você é íntegro, você é honesto, você é uma pessoa confiável. Você não é uma pessoa que leva e traz e fica fazendo fofoca para cá e para lá. Não é uma pessoa que fica julgando a todo mundo, porque isso não é a vida cristã. Mas você é diferente, você está pautado no seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Você é um luzeiro no mundo, você está ali, piscando como aquele farol na escuridão e o navio vindo e ele apontando a direção para que aquelas pessoas não vão para cima das rochas e não destruam as suas próprias vidas.
Meus amados irmãos, Jesus Cristo deixou bastante claro para aqueles que desejavam andar com eles. Ele disse, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O que é se envergonhar de Cristo e da sua palavra? É não assumir que você é de fato um cristão. É não assumir a sua fé. E sabe o que Enoque fez no meio daquela geração? Ele não tinha vergonha de dizer, eu creio em Deus. Ele não tinha vergonha de dizer, eu amo a Deus, por isso eu não faço tal coisa. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Como dizia Martinho Lutero, o cristão é o mais livre de todos os homens. E ele é tão livre que ele pode dizer não. Ele não precisa seguir o que todo mundo faz, exatamente porque ele tem compromisso com Cristo e com a sua palavra. Ele conhece a palavra. Ele sabe que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, ele diz, eu vou seguir a minha consciência. E a minha consciência é cativa de Cristo. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Por isso, eu escolho fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Porque eu quero viver para a glória de Deus. Queridos, Enoque decidiu andar com Deus, enquanto todo mundo desprezava a Deus e a sua vontade. O último testemunho que nós temos desse homem na Bíblia está lá na carta de Judas, versículos 14 e 15. Foi a respeito deles, destas pessoas, que todo mundo seguia como verdadeiros profetas naqueles dias. Não pense que profeta é somente aquele que fala de Deus. Esses dias, por exemplo, eu li um artigo do Bill Gates, ele falando como vai ser o mundo depois da pandemia, e o que vai acontecer daqui a tanto tempo. Como é que ele sabe? Ele tem uma bola de cristal? Para saber, porque ele já estudou tudo lá nos seus computadores, como vai ser? Não, tem coisa que você olha e você fala, a humanidade está caminhando para isso mesmo. Uma pessoa que estuda, que pensa tal, ela percebe determinadas nuances na humanidade e para onde essas escolhas da humanidade vai levá-la, isso é fato. Mas não pense que profetas são somente aqueles que falam de Deus e na igreja. Às vezes a gente confunde. O profeta é aquele que ele entende que ele está mostrando caminhos, apontando caminhos para que as pessoas sigam, determinando rumos para as pessoas. E quando Judas está falando sobre esta questão, é uma questão muito semelhante a que o apóstolo Pedro também fala na segunda carta, no capítulo 2. Ele fala dos falsos mestres, dos falsos profetas que surgiriam. E como estes enganariam a muitos, e muitos os seguiriam para longe de Deus. Para longe de Deus. E aí Enoque, lá, o sétimo, depois de Adão, já falava sobre isso. E falava sobre isso de uma maneira que Judas, um dos últimos livros da Bíblia Sagrada, vai citá-lo. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, os sétimos depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram.
e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque ele sabia do que ele estava falando, porque ele viveu numa geração assim, uma geração ímpia, uma geração que não se importava com as coisas de Deus, uma geração que zombava de Deus. Ele sabe do que ele está falando, que Deus vai exercer juízo. Deus vai trazer juízo sobre todos. Queridos e amados irmãos, Enoque creu de todo o seu coração que aquele mundo estava condenado. E porque estava condenado, seria julgado. E nos dias do seu bisneto, veio o juízo de Deus sobre todo aquele mundo ímpio. Amados irmãos, esse mesmo Deus que tinha um plano que levou Enoque à salvação, que levou Noé à salvação com a sua esposa e seus filhos, que levou essas pessoas a viverem de maneira agradável a Deus, que levou essas pessoas a depositarem toda a sua fé e esperança em Deus. Esse plano maravilhoso que fez com que Deus tomasse Enoque para si, é um plano que atinge diretamente a vida daquelas pessoas que compreenderam a palavra do Senhor, que compreenderam o que é viver com Deus, quem é Deus, de pessoas que estão dispostas a romper e abrir mão dos prazeres deste mundo para andar com Deus em santidade de vida. O versículo 6 do nosso texto, nós estamos chegando ao final. Versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que você entende por isso? Com certeza você já ouviu muita gente dizendo, que nem diz na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que isso quer dizer? Já parou para pensar nisso? Será que ele está falando de fé para curar doenças? Fulano está doente, vamos orar por ele, porque tem que orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Também você pode até utilizar, já que Deus recompensa aqueles que o buscam. Mas esse texto não está falando de cura para enfermidades. Esse texto está falando de salvação. De salvação, de vida eterna. Ele está dizendo que se você crê que Deus existe, a sua vida vai mudar. Se você crê que Deus existe de verdade, e que um dia você estará frente a frente com Ele, e que Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que não inocenta o culpado, um Deus que julga os nossos pecados. Se você crê nesta verdade, meu amado irmão, o que vai acontecer? Esta verdade é uma verdade que transforma, é uma verdade que liberta, é uma verdade que muda o rumo da vida daquele que crê. Enoque estava andando com Deus. Eu creio que Deus existe, eu estou andando com Ele. Como eu estou andando com Ele? Eu estou andando com Ele fazendo aquilo que o agrada. O que agrada a Deus? Agrada a Deus eu viver em santidade. Agrada a Deus eu viver longe do pecado. Agrada a Deus eu andar em integridade, em justiça, em retidão, ser misericordioso, pacificador. Isso agrada a Deus. E eu estou andando com Deus. Como diz o texto, e de repente Enoque desapareceu. Ele não foi mais visto. Deus o tomou para si. Porque ele andava com Deus. O destino daquele que anda com Deus é a glória de Deus.
Não dá para ir para outro lugar se você está andando com Deus. Se você está andando com Deus, não dá também para você ir para determinados lugares onde Deus não vai estar. Naqueles lugares onde Deus não é adorado, onde Deus não está sendo louvado, a não ser que você esteja lá com o propósito de ser luz naquele lugar para falar de Deus. Eu termino aqui com uma história. Essa história eu ouvi no meu primeiro ano de ministério. Faz tempo, hein? Foi lá em 1989. Eu ouvi um pastor que já está na glória há muitos anos, que foi secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos pastores mais importantes na história recente da Igreja Presbiteriana, que foi muitos anos pastor da primeira igreja, da Igreja Central de Ribeirão Preto. Esse homem, um homem muito respeitado, respeitadíssimo na cidade, um homem que deixou muitas marcas em Ribeirão Preto, na região e pelo Brasil. Havia uma moça da igreja. Essa moça da igreja, ela costumava frequentar, naquela época chamava-se de boate, eu não sei nem mais como que chama hoje em dia. Mas ela frequentava boate. E o pastor, naquele dia, ele tinha sido convidado pela mocidade para falar na mocidade, na reunião dos jovens. E ele estava falando lá. E daí, ele não sabia dessa situação. Não tinha ideia. Mas ele estava falando do testemunho do cristão, determinados lugares que um cristão tem que ter muita consciência a respeito de se ele deve estar lá ou não, porque há lugares que o cristão não é um lugar de um cristão estar. E foi ali falando tal, e ele citou algumas coisas, e ela estava lá naquele dia. E ela levantou a mão e falou: pastor, eu não concordo com o senhor. Ele falou: é, minha filha? Falou: é. Falou: por que você não concorda? Ele perguntou. Ela falou: porque eu acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu posso ser crente, posso ir e tal. Ele falou: tá bom, eu vou te fazer uma pergunta só então. Quantas pessoas você trouxe de lá da boate aqui para a igreja? Que você evangelizou lá e trouxe aqui para a igreja? Ela falou: nenhuma. E ele perguntou: e quantas pessoas aqui da igreja você já levou para a boate? Ela baixou a cabeça e não falou mais nada. Não é a questão do juízo, mas é a questão da consciência. E eu não quero aqui que você fique, essa é apenas uma história. Você pode ir a um bar, eu já fui em bar, sentei com um bêbado, que inclusive ia na igreja. Sentei lá com ele não estava indo mais na igreja, sentei lá do lado dele. Eu sabia que antes de ir para a igreja ele ia naquele bar, pertinho da igreja. Falei: eu vou lá, faz tempo que ele não vem na igreja. Fui lá e sentei do lado dele, estava trêbado, nem bêbado, estava vermelho que era um pimentão. E estava um lá com ele que de vez em quando ia, ele tocava contrabaixo na igreja. Um senhor já, bem mais velho que eu. E daí eu cheguei, falei para ele, né? Ô, meu irmão, sentindo falta lá. E ele começou a ficar bravo comigo. Ia falar coisas assim para mim. E o outro, que não era da igreja, que ia convidado dele de vez em quando, falou assim: ô, olha só, o pastor está aqui com a gente. Você acha o pastor vir lá da igreja e vir aqui com a gente? Nesse lugar aqui, que não é lugar nem de nós estar aqui. E o pastor veio aqui por sua causa, e você ainda está falando essas besteiras para o pastor, rapaz? Chamou a atenção dele ali. Então, a questão é: onde está o meu coração? Onde está o meu prazer? Isso muda tudo. Eu não estou aqui para dizer para você onde você deve ir, onde você não deve ir. Seria tão fácil, né?
Seria tão fácil fazer uma lista de regras, onde você pode, onde você não pode, a roupa que você pode, a roupa que você não pode, se isso você pode, isso você não pode. Não é isso. Viver com Cristo não é isso. Mas viver com Cristo é você sempre olhar para Cristo e dizer: Senhor, aqui, esse jeito que eu estou, aqui ou onde eu estou, o que eu estou falando, a maneira como eu estou vivendo, tem correspondido com a tua vontade? Tem correspondido com aquilo que agrada ao Senhor ou não? Os meus negócios têm sido feitos de acordo com a sua vontade ou não? Então é simplesmente isso. Pergunte a Cristo. Pergunte se Ele assina embaixo. Pergunte se Ele coloca o carimbo e fala: estou contigo e não abro. Pergunte. Enoque andava com Deus. Você acha que Enoque não tinha dúvidas? Lógico que ele tinha. E sabe o que a Bíblia diz? Se você tiver com dúvida, está lá escrito em Romanos capítulo 14, depois você vê lá. Se você tiver com dúvida, não faça. Porque nós não devemos fazer nada que não provenha da fé. O que a palavra está nos ensinando? Que fé tem sempre a ver com aquilo que agrada a Deus. Então, não é apenas, eu não tenho dúvida que eu tenho que ir. Não, opa, eu vou agradar a Deus. Já é a resposta você vai ter. Não é o pastor. Não é o pastor. Mas é a Deus. Que Deus nos abençoe. Para que nós também possamos buscar a viver com esse Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos orar. Primeiramente, e depois vamos louvar ao Senhor. Pai querido,